Seja muito bem-vindo ao meu podcast. Isso mesmo, eu criei um podcast, gente. Esse é meu primeiro episódio e eu quero que vocês entendam uma coisa. Se você chegou aqui achando que crescer no YouTube é sorte, que existe gente pra isso, que não existe, provavelmente esse episódio aqui ele vai te dar uma incomodada e tá tudo bem. Olha, eu não criei esse podcast aqui pra falar bonito com você ou pra vender algum atalho. E eu criei esse podcast aqui porque eu entendi que, na maioria das vezes, as pessoas estavam desistindo do YouTube em pouco tempo e não por falta de esforço, mas por falta de uma leitura do jogo. E é isso que nesses episódios, onde eu vou sentar aqui com você, vou falar aqui desse jeito mesmo, gravando com o meu celular, pra a gente ter aqui um negócio mais vivo assim, pra te ensinar também para te motivar a continuar no YouTube e a você entender tanto sobre marketing como YouTube, ok? E para quem não me conhece, meu nome é Davi Gonçalves e aqui nesse podcast a gente vai trabalhar com o YouTube como processo, um sistema e principalmente como uma profissão. Então só para vocês ficarem ligados, a gente vai ter episódio novos todo sábado às 8 horas da manhã. Ok? E, ó, isso daqui vai ser vida mesmo, vida real. Talvez eu gagueje um pouco, talvez não. Talvez tenha umas respiradas aqui a mais, talvez eu leia o roteiro aqui. E é isso mesmo, porque eu quero mostrar isso daqui pra vocês. Uma vida real, onde eu só sento aqui nu e cru e falo pra vocês sobre o que eu estou aprendendo, para que vocês não precisem correr todo esse percurso com mais de 4 anos que eu tenho fazendo isso todo santo dia, para que vocês não cometam o mesmo erro que eu cometi. Por isso que eu criei esse podcast, não para vender um produto meu, mas sim para eu estar aqui ajudando e aconselhando vocês com o que eu aprendi e como está sendo o meu processo com isso, ok? Então vamos começar. Quando uma pessoa começa no YouTube, ela simplesmente ela acha que ela não consegue continuar no YouTube ou fazer um canal no YouTube pelo simples fato de que ela acha que ela não fala bem, ela não tem carisma, não tem uma câmera boa e não sabe editar. E aí ela começa, infelizmente, a se comparar com quem já tá no mercado há anos. E isso é muito injusto, porque vamos parar pra pensar um pouco. Se eu me comparar, por exemplo, com a Camila Loures, com a Paty Machado, essas pessoas aí, o Wendel Carvalho, Rezende, MrBeast, como que eu consigo me comparar com eles? Com eles tendo mais de 9 anos de mercado, não tem como a gente se comparar com uma pessoa que já tá aqui no YouTube, dentro do mercado, há anos. Se você tá começando agora, você precisa entender que você é novo. Então eu tenho uma frase que eu levo pra minha vida, assim, que é, a frase é, não vou comparar, você não... Olha, como é que é a frase? Não compare o seu capítulo 1 com o capítulo 20 de alguém. Porque isso é muito injusto. A pessoa já tá lá na frente e você tá se comparando com ela, falando: ah, eu não consigo fazer isso. Olha aquela pessoa, por que ela consegue e eu não consigo? E o simples fato de que ela consegue e você não consegue é porque ela já tem um pouco mais de experiência e ela já tá no mercado. Então o algoritmo do YouTube já conhece mais ela do que você. Quando você começa no YouTube, o algoritmo do YouTube, ele não te conhece e ele não confia em você. Então, se ele não confia, quem é o público para confiar em você? Então, depois de um tempo, quando você tem consistência, constância no YouTube e começa a falar e aparecer aqui, aí sim você cria uma comunidade com as pessoas e cria um relacionamento com o algoritmo, fazendo ele te recomendar para as pessoas. Então o problema não tá em você, não tá em você não ter carisma, não conseguir falar bem, não ter um cenário, uma equipe. Está no simples fato de que você está começando agora e o problema e a culpa não é sua. O nosso problema, a gente tem um grande problema de comparar o nosso bastidor com o palco de alguém. E isso tá muito errado, porque assim como a gente tá tendo esses bastidores, as pessoas também têm esses bastidores. E você não pode ficar se comparando, se rebaixando a esse nível, senão você não consegue chegar em nenhum lugar. O começo no YouTube é sim invisível e ninguém tá preparado para isso. Uma das maiores mentiras que eu acreditei e provavelmente que você também acredita é que se a pessoa tiver um cenário bonito, uma câmera boa e ter um melhor celular e gravar e postar, vai dar certo. Só que não é assim que funciona. Um vídeo bom que ninguém entende não cresce. Um vídeo bom que não retém as pessoas também não cresce.
E principalmente um vídeo que quer falar com todo mundo também não cresce. Não adianta, e é até uma ignorância você achar que só porque você tem uma câmera, cara, uma câmera boa, você vai ter views. Sendo que não adianta nada você ter a melhor câmera, sendo que você não sabe falar com o público certo. Se você não descobriu quem é o seu público, se você quer falar com todo mundo, se os seus vídeos são vazios, não tem uma qualidade, não tem uma profundidade, você não entrega o ouro naquele vídeo. O algoritmo, ele não é um juiz de qualidade. Ele é um sistema de comportamento. Ele testa, observa, compara os seus vídeos com o de outras pessoas. E se aquilo que você diz no título fala no vídeo, naquela promessa que você coloca no título, tá no vídeo, e logo no início você tem um valor, você tem uma essência, você fala com o seu público, você pode ficar bem tranquilo, porque o algoritmo vai fazer o trabalho dele, assim como você já fez o seu. E no começo o algoritmo, ele não vai testar o seu vídeo com milhares de pessoas, ele vai testar com poucas pessoas, porque ele não te conhece, então não tem o porquê ele pegar um público e mandar pra você se não vai dar certo aquilo. Então por isso que ele precisa pegar poucas pessoas e mandar pra elas esses vídeos pra ver se isso vai dar retorno, se isso vai dar um resultado, e dando resultado, você dando conteúdo de qualidade e não só tendo uma câmera cara, tendo isso, ele vai começar a te recomendar ainda mais para as pessoas, porque é meio lógica. Pensa, se você cria um conteúdo bom, com uma boa qualidade no que você diz e não na sua qualidade, isso daqui, câmera, microfone. Se você tem uma boa qualidade, se o seu vídeo ele tem profundidade e você não tem só quantidade, você só não fica fazendo por fazer, só por fazer, não tem tipo abobrinha no seu vídeo, por que que o YouTube ele não vai te recomendar para as pessoas? Né? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Se a gente faz tudo direito, entrega uma coisa boa, ele vai pegar poucas pessoas, vai te mandar. Ele pega 10 pessoas, manda o seu vídeo. Ele depois, se ele viu que deu resultado, ele começa a recomendar mais. Ele pega o dobro, ele pega 20 e manda. Depois 40, 80, 200, 1000 pessoas, de acordo com a qualidade do seu vídeo e não qualidade disso daqui. Então grave. Sempre que eu falar com qualidade, é qualidade de fala. Aquilo que você tem de bom pra falar com as pessoas e não qualidade de câmera, cenário, equipe. Não, ok? É de qualidade de fala, daquilo que você tem de melhor pra entregar pras pessoas. Agora vamos entrar num tópico bem sensível, que é: por que que a maioria das pessoas desiste? O ciclo emocional de um iniciante é quase sempre o mesmo. Ele tem uma empolgação no início, depois ele desiste por causa do silêncio. Depois a frustração, depois a comparação e depois a desistência. E não porque aquela pessoa ela é fraca, mas é porque ela não está preparada emocionalmente para lidar que com o início do YouTube não vai ser mil maravilhas, né? O mundo não é um morango, o YouTube também não é um morango. A pessoa no início, ela precisa entender que ela é nova. Ela não vai chegar já com os 2 pés na cara assim do algoritmo. O algoritmo vai sair endoidado entregando o conteúdo dela para as pessoas. E ó, eu não tô dizendo que você precisa ser forte para passar por isso. Você só precisa ter paciência, foco, consistência e continuar o que você já faz de melhor, entregar aquilo que você já tem de melhor. Porque o YouTube, no início, ele é tipo um laboratório. O seu canal vai funcionar como um laboratório. Por quê? Porque o YouTube vai pegar os seus vídeos e vai enviar para as pessoas. E é aqui que você tem que, é a melhor fase do YouTube para você, dos iniciantes. É quando você cria um canal e você ainda não tem basicamente ninguém. Você tem ali 10 pessoas, 15 pessoas. Por quê? Porque o início é onde você testa, é onde você acerta, é onde você erra, é onde você constrói, você se frustra, você testa tudo ali. Então você testa um formato, não deu certo, você vai para outro, e é onde você não tem um peso nas costas, porque com um público maior, você tem uma responsabilidade maior. Até porque você não pode chegar aqui na câmera e falar qualquer coisa, que aí já tem gente nos comentários falando também qualquer bosta, né? Então quando você tá começando é perfeito. É tipo uma criança, assim, sabe? Quando ela nasce, é criança, assim, ela não tem responsabilidade. A mãe dela só cuida dela, coloca a roupa nela, ela come e segue a vida dela brincando. O YouTube
é tipo isso, o seu canal no início. E um dos problemas é que quando você usa a views como validação pessoal, cada vídeo que não viraliza é tipo... ele vira um ataque de autoestima contra você mesmo. E esse hater não é outras pessoas, é apenas você mesmo. E é por isso que você tem que tirar esse pensamento. Porque se a gente continuar com esse pensamento, a gente vai desistir e, assim, não vai durar. Então você precisa tirar esse pensamento de que você tá ali, você precisa postar para viralizar. Não, você precisa postar com qualidade para chegar nas pessoas certas e não em todo mundo. E quando você tem esse ataque de autoestima contra você mesmo, sendo você o seu hater, você não aguenta isso por muito tempo. E aí você desiste. O YouTube, ele não promove vídeos, ele promove reações. Ou seja, se o vídeo que foi recomendado para uma pessoa, se ela entrou naquele vídeo, por quanto tempo que ela assistiu aquele vídeo, por que elas saíram, se elas saíram, quanto tempo de vídeo depois que elas saíram. E é por isso que um vídeo bonitinho com uma câmera cara, o cenário, uma equipe, não vence um vídeo claro com qualidade. Entenda isso. No começo, qualidade vale mais do que quantidade técnica. Por isso que uma câmera cara que filma em 4K, um cenário perfeito, uma equipe perfeita, uma boa fala perfeita, só falar bonito, não vai garantir o seu sucesso, mas sim aquilo que você promete e cumpre, aquilo que você entrega valor de verdade para aquelas pessoas, não fica inventando mentirinhas para elas só para crescer. Para você ser bom, você não precisa de uma equipe. Você precisa ser apenas um ser humano, falando com outro ser humano. E lembrar que você sempre vai estar falando com pessoas e não com números. E quando você tem esse pensamento de que você fala com pessoas e não com números, isso vira uma chave na sua cabeça e virou a minha, porque pensa. Quando você vê os seus inscritos, tem lá 10, 20, 50 inscritos. E aí no início você fala, nossa, só 50 inscritos? Mas agora pensa, você tá pensando apenas em números e não em pessoas. Porque pensa, 10, 20, 30, 40, 50 pessoas dentro da sua casa. Já não dá uma grande diferença? Você vê 50 pessoas ali que estão ali numa sala te assistindo, te ouvindo, conversando com você. É muito diferente quando você consegue ter essa realidade de pensamento que 50 inscritos não são apenas números, mas sim pessoas reais. É só. Aí você vai pensando, quando você vai crescendo, ou você tá estagnado por algum motivo, enfim, e você fala só isso de inscritos, pensa assim, só isso, 48 inscritos, 47, 37, 22 inscritos. Pensa, 2 inscritos, 2 pessoas que você nunca viu na sua vida dentro da sua casa conversando com você. Entendendo, prestando atenção naquilo que você dá, que você tá dando para elas, falando com elas, realmente querendo estar ali engajando para entender aquilo, tendo fome e sede daquele assunto. 2 pessoas que você não conhece, 30 pessoas que você não conhece dentro da sua casa. Já faz uma diferença. É diferente de ter a sua família em casa e ter ali 2 pessoas, 50 pessoas que você não conhece te assistindo dentro da sua casa. E aí, quando você para de pensar assim, você começa a parar de se culpar tanto e começa a ajustar melhor, ao invés de falar, nossa, só isso, você começa a ajustar aquilo que deve ser ajustado. E focar no que realmente importa, que é a qualidade e no ouro que você precisa entregar. Outro tópico muito importante é que muita gente posta sem um objetivo, só vem aqui, grava e posta, achando que o objetivo é postar, mas não é. Postar é só um meio. Você precisa aprender com cada vídeo que você posta. Quem só posta cansa, mas quem posta, ajusta, melhora o que tem que ser melhorado, evolui. O criador que cresce não é o que é motivador. O criador que cresce não é aquele que é motivado. É o que entende o processo. Agora eu vou dar aqui um exemplo bobo. Gente, parece que tem alguma coisa aqui no meu nariz, mas tô coçando aqui e não tá saindo, tá? Então se eu tiver assim, ignorem. Aqui tem um exemplo bobo aqui pra vocês entenderem. Você vai fazer um arroz. Só que o arroz, quando você termina de fazer, ele fica ruim. E aí o problema é ou sal... Não, esquece isso que eu falei. Você fez o arroz e ele ficou ruim. Mas você precisa descobrir o problema, por que aquele arroz ficou ruim. Seja
a falta de sal ou o excesso de sal, se ele queimou, se ele ficou papa, se ele ficou duro. Você precisa entender aquele problema, porque senão você vai continuar fazendo o mesmo arroz toda vez e não é bom, porque você não vai evoluir aquele arroz e você não vai conseguir comer um arroz bom. E a mesma coisa com o seu canal. Quando você grava um vídeo, posta ele dando certo ou errado, você precisa entender o que deu certo ou errado. Se deu certo, o que deu certo? O lugar que eu tava gravando, a roupa que eu tava usando, o jeito que eu tava segurando o microfone, o meu cabelo, o que eu falei naquele vídeo, o tempo da duração, o título, a descrição, hashtag, enfim. E se deu errado, a mesma coisa. Você perceber o que deu errado. A capa, o título, a descrição, o que você falou, como você falou, o quanto de tempo de vídeo. Porque quando você começa a analisar, você vê ali a retenção do seu vídeo, a pessoa tá saindo logo nos primeiros segundos, será que o problema não é o gancho do seu vídeo e não você? Consegue entender? Quando você procura o erro e você vai atrás de acertar ele, você não só tá postando ali por postar e só posta, sai, sem analisar. Você tá analisando o que precisa ser analisado. E mesmo que você não encontre o erro, você não tá jogando fora aquele ajuste, aquele tempo. Você tá ajustando e vendo. Aquilo dali deu certo. Tá bom, não achei meu erro, mas eu sei que isso daqui tá dando certo. Então agora eu vou procurar o meu erro. E quando você acha esse erro, você consegue mudar tudo e fazer um arroz muito melhor. Aquele arroz bom, no sal perfeito, sem tá papa, sem tá duro, que você consegue comer assim perfeitamente assim, com aquele estrogonofe, sabe? É a mesma coisa pro seu canal, pros seus vídeos. Então, só recapitulando, a gente tem muita coisa no YouTube que pode fazer o nosso viralizar ou não. A gente tem o clique, a retenção, o título, a capa, a taxa de retenção, o gancho. Nós temos inúmeras coisas. E se você não pesquisa, não vai atrás saber o que tá fazendo o seu vídeo flopar ou viralizar, você vai se perder uma hora e quando der certo, você vai falar, tá, eu vou imitar esse vídeo, mas o que você vai imitar? Como que você vai imitar? Você vai imitar o mesmo título? Não. Você precisa mudar e é por isso que você precisa ajustar. Porque mesmo que um vídeo viralize seu, você não fica tranquilo aqui, ó, com as asinhas pra cima. Você precisa saber o porquê que aquele vídeo deu certo, para que você consiga replicar aquele vídeo em outro tema. Seja com a base daquele título, a base daquele roteiro, o gancho, enfim. Sabendo disso, você consegue melhorar muito, seja com vídeo viralizado ou flopado. Agora vamos falar de uma coisa que é quando o jogo muda. O jogo muda quando você para de tratar o YouTube como uma loteria. É quando você percebe que o crescimento é a consequência de uma decisão repetida. Daquilo que você analisou, daquilo que você fez. Repetiu para ali analisar, ajustar aquilo que estava errando. E aí depois vai dar certo. Quando você aceita que o seu canal no início ele vai ser feio, ele vai ser lento e vai ser silencioso. Não vai ter views, vai crescer devagar e você vai ter muito erros. Por um exemplo tirar print de um vídeo do vídeo e colocar como capa, usar outras fotos, enfim, erros que você usa no início que depois você vai aprimorando. Então é necessário você testar e aceitar que o início do seu canal vai ser isso, vai ser lento, feio e silencioso. Todo criador que vive do YouTube, ele com certeza não, ele já passou por isso sem exceção. Porque agora vamos pensar. Agora eu não vou ler o roteiro, eu vou fazer aqui junto com vocês. Assim como o resto do vídeo, mas estavam em tópicos e aqui eu coloquei pra eu conversar mesmo com vocês. Então tá escrito aqui. Todo criador que vive disso passou por essa fase sem exceção. Vamos pegar a Camila Loures. O primeiro vídeo dela foi um vídeo dela fazendo um bolo de arco-íris com o Lucas Rangel, que era com o celular assim horrível. E assim, naquele início, com a qualidade que ela tinha do vídeo, como ela estava falando naquele vídeo, o início dela foi lento. Ela cresceu aos poucos, assim como a gente. Então não é só porque uma pessoa é famosa, que ela tem milhões de inscritos, visualizações, curtidas, que ela não passou por esse processo. Porque pensa, você que tá passando por isso, vai chegar lá uma hora. E a pessoa que você tá se comparando, ela já passou por aquilo, porque não faz sentido. A pessoa criar um canal e no dia seguinte postou um vídeo, bom, 16 milhões de inscritos.
Não faz sentido, né? Então é por isso que você precisa ter na sua mente que todo criador de conteúdo, que seja no YouTube, TikTok, Instagram, já passou pela fase de que o canal tava feio, silencioso e lento. Agora, pra gente fechar, é que eu quero que você entenda que se você acha que você tá atrasado, e agora eu quero que você entenda uma coisa. Você que tá começando e se sentindo atrasado, eu quero te falar uma coisa. Você não está atrasado. Você está em construção. As pessoas aqui no YouTube, elas nunca vão estar atrasadas. O YouTube sempre está em evolução constante, em atualizações. Então, você nunca vai estar atrasado, nem a pessoa que entrar depois de você. Sempre tem lugar para mais um aqui no YouTube. E ó, quem entende o jogo do YouTube não desiste no primeiro silêncio que aparece. E se você continuar aqui nesse podcast, você só vai conseguir mais ainda ler o jogo do YouTube e conseguir decifrar as suas charadas, os seus erros e acertos. E eu te vejo no segundo EP, onde o tema é E YouTube não é sorte. Então eu te vejo próximo sábado às 8 horas. Tchau.